Boa noite, doutora Luana, doutora Thaís, doutor Vitor, doutor Daniel e doutora Cláudia. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Mais uma vez, começando muito bem a minha semana aqui com vocês. E vamos, então, dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada, nós falamos sobre a introdução ao recurso de apelação. E hoje, então, falaremos mais um pouquinho dele. Só confirme para mim, por gentileza, se estão me ouvindo bem, se estão vendo aí a tela compartilhada. Bom, vamos lá então, pessoal. A partir do momento em que nós falamos do recurso de apelação, ou seja, daquele recurso talvez mais conhecido, né, dentre o processo penal, nós sabemos que ele não é o que tem aí a sua maior atividade jurídica, né, até porque o recurso que tem maior atividade jurídica é o recurso em sentido estrito, mas o recurso de apelação tem, logicamente, a sua importância, é um dos recursos mais manobrados no processo penal, e aí, então, nós falaremos um pouquinho sobre ele. Importante dizer, e diferentemente do que nós já falamos do recurso em sentido estrito, o recurso de apelação ele é aplicável contra decisões definitivas, né, que julgam extinto o processo, que apreciam ou não o mérito, devolvendo ao tribunal. Não gosto muito desse termo de devolver, até porque o tribunal não tinha conhecimento, então não posso devolver aquilo para alguém que nunca viu, mas devolver um processo para onde nunca foi. Mas esse é o termo que a jurisprudência e a doutrina usam, então tem a finalidade de devolver aí ao tribunal amplo conhecimento sobre a matéria. Então o tribunal também, naquilo que for benéfico ao réu, ao recorrente, nesta hipótese, o tribunal tem amplitude em observar, em reconhecer tudo aquilo que for necessário ou que contém algum tipo de vício ou irregularidade no tocante àquela decisão. Uma outra hipótese, um outro fato aqui que nós devemos observar é que, embora o próprio Código de Processo Penal tenha preferido considerar a apelação como recurso contra a sentença definitiva, seja ela de condenação ou de absolvição, nós sabemos que ele é um recurso que pode ser interposto contra decisões definitivas ou com força de definitivas. E aí qual é a diferença? Esse é um aspecto que nós devemos aqui abordar. Então, ou seja, ele também é conhecido como chamado um recurso residual. Por quê? Porque ele se aplica a todas as decisões definitivas ou a todas as decisões que têm força de definitivas e não são abordados, então, pelo recurso em sentido estrito, ou seja, de forma residual. Então, essa é uma outra hipótese que nós observamos aqui no tocante ao recurso de apelação. O outro fato que nós devemos observar é que é um recurso de aplicação ambígua, ou seja, tanto pode ser aplicado contra a decisão definitiva como aquela que tem força de definitiva, ou seja, aquela que põe fim a uma determinada situação em que pese não tenha, por vezes, posto fim ao processo, como algumas situações que nós veremos aí mais adiante. Então, essa é uma situação. Um outro fato aqui é que existe essa permissibilidade também da interposição da apelação até mesmo contra decisões interlocutórias, que não sejam, como disse agora há pouco, abordadas aí por recurso em sentido estrito, que não esteja dentro do rol do artigo 581. E, logicamente, que nós sabemos o grande problema do recurso em sentido estrito, que, na verdade, deveria se chamar agravo, conforme eu falei para vocês lá anteriormente. Um exemplo aí que nós temos de aplicabilidade do recurso em sentido estrito, e às vezes na hipótese aí como apelação, seria, por exemplo, a impugnação de decisões interlocutórias, como, por exemplo, aquela que homologa um laudo de insanidade mental, ou, no caso ali, que autorizam o levantamento de um sequestro.
Então, essa é uma outra hipótese que, em tese, caberia o recurso de apelação, já que não são abordadas, já que não fazem parte do rol do artigo 581. O artigo 593, ele tem aí, então, a seguinte redação, né? Ele diz que, voltando aqui, ele diz que caberá recurso de apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então é aqui que ele fala que o recurso de apelação é um recurso, então, residual, que também será aplicado nas hipóteses não abrangidas, não abordadas pelo recurso em sentido estrito. Inciso 3. Das decisões do tribunal do júri quando? Então, primeiro, que ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Letra C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Letra D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Então, olha aqui, é importante dizer o seguinte, que o Tribunal de Justiça, quando ele vai analisar um recurso contra a decisão do júri, ele tem que respeitar a soberania dos veredictos, né? E na hipótese aqui do parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, olha, se o juiz presidente calcular, por exemplo, errado a pena, o tribunal pode reformar. Por quê? Porque não está contrariando a decisão do tribunal do júri, né? Agora, na hipótese, e aí é o que diz o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, olha só. Na hipótese do parágrafo 2º, interposta apelação com fundamento no inciso 3, letra C, deste artigo, o tribunal adquém, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança, também não contraria a decisão do conselho de sentença. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3, letra D, ou seja, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, deste artigo, e o tribunal adquém se convencer que de fato a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a um novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação. Olha como esse parágrafo 3º ele é interessante, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, naquela decisão que de fato o tribunal reconhecer que os jurados não levaram em consideração as provas dos autos e julgaram contra elas, então o tribunal vai anular aquele julgamento, né? Vai cassar a decisão do conselho de sentença. O recorrente será submetido a um novo julgamento, logicamente composto por outros membros do conselho de sentença, não pelos mesmos, né? Então esse é um fato importante. E o mais interessante de tudo é, nesse segundo julgamento, não cabe este recurso pelo mesmo motivo, ou seja, pela linha D. Aí, quem quiser recorrer vai ter que enquadrar a sua fundamentação ou na linha A, ou na linha B, ou na linha C. E se isso não for possível, não caberá mais recurso daquela decisão do conselho de sentença. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte de decisão recorrida. Logicamente, porque aí não se trata de uma decisão interlocutória e o recurso em sentido estrito não é utilizado para parcialidade em contrariedade a uma decisão. Então, nós temos aí hipóteses que devem ser consideradas, né? O Ministério Público pode recorrer em favor do réu? É claro que pode, conforme nós já sabemos, conforme nós já até falamos. O Ministério Público ele é composto pelo promotor de justiça. Então, se aquela decisão for contrária àquilo que o Ministério Público considera como justo, nada lhe impede que ele possa recorrer também em favor do réu. Então não há aqui nenhuma contrariedade, não há nenhum impedimento de que o Ministério Público possa, então, interpor esse recurso. Qual é o prazo para a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público? E nada melhor do que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba, que diz:
Não deve ser conhecido o recurso de apelação quando se constata que o mesmo foi interposto fora do quinquídio legal previsto no artigo 593 do CPP. O prazo recursal para o Ministério Público inicia-se com o recebimento dos autos por este, ainda que o membro do parquê aponha o ciente em data posterior. Então, o prazo é o mesmo para o Ministério Público aqui. Prazo para a Defensoria Pública, pessoal, aí muda totalmente a situação, né? Olha aí, o prazo para a Defensoria Pública é computado em dobro. E na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí, diz que o Código de Processo Penal prevê no seu artigo 593.1 que caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular. Continua dizendo que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, a Defensoria Pública tomou ciência da sentença ali no dia 19, né, e recorreu dentro do prazo de 10 dias. Então, recorreu fora do prazo de 10 dias, porque ele recorreu no dia 30/9, ou seja, então, ali no seu 11º dia. Então, por isso que é intempestivo o recurso da Defensoria Pública. Então, é importante saber que o prazo para a Defensoria Pública é em dobro, são 10 dias, o prazo para o Ministério Público e para advogados que não componham a Defensoria Pública também são 5 dias. Legitimidade do Ministério Público para recorrer em ação privada subsidiária da pública. É lógico que ele tem, né? Por quê? Porque se a ação ela era pública, pela sua inércia, pelo seu exercício do prazo impróprio, né? Vamos colocar assim, ele não interpôs a ação. Vai lá o particular, o querelante interpõe uma queixa-crime e isso significa que seria uma ação penal privada subsidiária da pública. Mas é importante dizer que nesta hipótese o Ministério Público não perde a titularidade da ação penal, conforme vocês viram lá atrás, quando estudaram a ação penal privada. Então, ou seja, aqui nada impede que o Ministério Público possa sim recorrer numa ação penal privada subsidiária da pública, seja retomando a ação para si, seja como fiscal da lei, ou seja, a custos legis. Então pode, né? Pode sim recorrer. Sentenças definitivas de mérito. Importante nós compreendermos a partir de agora o que é uma sentença definitiva de mérito e o que é uma sentença com força de definitiva. São questões diferentes, são questões próprias, mas que nós não podemos aí confundir. Nós não podemos aí deixar de compreender aquilo que isso significa. Então, sentenças definitivas de mérito, importante dizer, é aquela que julga o fato, é aquela que condena ou absolve. Isso é uma sentença definitiva de mérito, é aquela que fala, olha, ou o crime aconteceu, ou você praticou, ou o crime não aconteceu, ou você não praticou. Ou seja, é aquela que decide sobre a materialidade e a autoria do crime. Recurso do réu para alterar o fundamento da absolvição. Aqui também é uma questão curiosa. O réu absolvido pode querer recorrer contra a absolvição? Lógico que contra a absolvição ele não teria ali interesse em recorrer. Mas ele pode recorrer contra o fundamento da absolvição. Para isso, eu recomendo que vocês novamente leiam lá o artigo 386 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque, por exemplo, ele pode ser absolvido por não existirem provas da prática do ilícito, ou de ter concorrido para a prática do ilícito. Ele pode ser absolvido sendo beneficiado pelo indúbio pro réu. E isso não vai impedir, por exemplo, a ação civil ex delicto. Isso não vai impedir, por exemplo, que ele seja ali instado em esfera civil para ressarcir danos pela prática de um ilícito que pode ter acontecido, ou que aconteceu, mas não existem provas de que ele seja o autor. Então o recurso não seria contra a absolvição. O recurso seria contra o fundamento da absolvição, ou seja, ele quer mudar lá o inciso de não haver provas para a condenação, para estar provado que o réu não concorreu para a ação penal. Olha como isso muda tudo. Então, existe sim a possibilidade jurídica de que o recurso verse sobre o fundamento e não verse sobre a decisão em si.
Apelação do réu com questão preliminar relativa à prescrição, pessoal. Olha só como é interessante também, né? Se eu tenho lá uma preliminar de prescrição e o tribunal decide, reconhece a prescrição, o que ele faz? Ele reconhece a prescrição e não julga o mérito. E, na verdade, isso não deveria acontecer. Por quê? Porque imagina se no mérito ele é absolvido. Prescrição quer dizer que o Estado só não pode executar a pena, por exemplo, ou o Estado não teria a capacidade de puni-lo, né? Não teria o jus postulandi ou o jus puniendi, no caso. Então, ou seja, essa é uma característica que nós devemos sempre abordar em recursos cuja exista ali uma preliminar de prescrição. Eu quero que seja reconhecida a prescrição, mas também eu quero que o mérito seja analisado, porque não se conforma ao indivíduo somente em estar prescrito o direito do Estado em puni-lo, mas, porém, todavia, que seja reconhecido, e esse é o desejo do réu, que ele não tenha concorrido ou não tenha praticado ali a ação penal, né? Então é importante que nós aí tenhamos essa posição, em que pese não seja aí a posição majoritária na jurisprudência. Decisões definitivas ou com força de definitivas. Então aqui cabe uma análise mais profunda. Aqui é preciso que vocês tenham mais atenção, porque olha só, quais são as hipóteses de decisões definitivas? Nós já vimos. Aquela que julga o mérito pela absolvição, pela a condenação, não importa. Mas aqui o que é importante nós observarmos é a decisão com força de definitiva, ou seja, são hipóteses que não julgam o mérito, mas terminam colocando um fim a uma controvérsia surgida no processo principal ou num processo incidental, podendo ou não extingui-lo. São também chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplo, decisão definitiva que coloca fim ao processo quando o juiz extingue o processo de ofício, né? O feito por reconhecer, por exemplo, a exceção de coisa julgada. E aí, então, cabe a apelação. Então, é uma decisão com força de definitiva. Não julgou o mérito, porque disse, olha, esse fato já foi julgado no outro processo. Então, não há que se decidir o mérito novamente. Apelação como recurso residual, que é o que nós também já até comentamos aqui hoje. Ou seja, ele se aplica naquelas hipóteses que não são tratadas pelo recurso em sentido estrito, ou seja, ele se aplica também àquelas hipóteses e até mesmo a decisões interlocutórias que não são ali abordadas no artigo 581. Decisões do Tribunal do Júri, né? E aí nós falamos lá que são questões bastante interessantes, ou seja, né, na primeira hipótese, ou seja, aquilo que diz ali o inciso primeiro, né, sentenças definitivas com condenação ou absolvição. Então, eu sei que trata-se de uma sentença definitiva. Proferiu a norma processual, excepcionar o caso do júri, justamente para fazer com que a apelação nesta hipótese ficasse vinculada a uma motivação. Então, no caso do Tribunal do Júri, quando houver um recurso de apelação da decisão do Conselho de Sentença, obrigatoriamente cabe aqui que o apelante indique sobre qual fundamento ele recorre, né? Ou seja, não se ataca, pois, a decisão do Tribunal do Júri de uma forma imotivada ou simplesmente pelo inconformismo. Mas, nesta hipótese, deve ser ali enumerado nas alíneas deste inciso qual é o objetivo do recurso, ou seja, contra o que o recurso se opõe, né? E isso garante, logicamente, ali o duplo grau de jurisdição, né? Ao mesmo tempo que preserva, que garante a soberania dos veredictos. Ou seja, está se recorrendo contra a decisão do Conselho de Sentença? Está se recorrendo contra a pena fixada pelo juiz no sistema trifásico da dosimetria da pena? Então, ou seja, tem que se explicar, o tribunal tem que saber sobre o que, qual é o fundamento deste recurso. Vinculação dos fundamentos da apelação. Então, no tocante aí ao Tribunal do Júri, conforme nós já vimos, nós temos lá, né, o inciso 1, inciso 2, inciso 3, a linha A, B, C e D do inciso 1º, que ali nós temos, então, esse posicionamento de como é que deve ser, então, fundamentadas as razões desse recurso de apelação. E aí fica o artigo, a súmula 713, e aí fica a súmula 713 do STF, que diz o seguinte:
O efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, não pode ser um inconformismo genérico, tem que ser um inconformismo vinculado ali a um fato específico. E um deles é a nulidade posterior à pronúncia. O que é a sentença de pronúncia? Sentença de pronúncia, conforme nós veremos mais adiante, é aquela decisão que põe fim à primeira fase do tribunal do júri e que diz, olha, existem indícios suficientes aí de autoria e de materialidade e que indiquem que essa pessoa deva ser julgada por um tribunal popular. Então, caso haja ali uma nulidade posterior a esta sentença de pronúncia, que da sentença de pronúncia interessante cabe o recurso em sentido estrito. Olha só, da sentença de pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Da nulidade que ocorre posterior à pronúncia, cabe recurso de apelação. Contrariedade da sentença do juiz presidente à lei ou à decisão dos jurados. O juiz presidente, pessoal, ele está ali no tribunal do júri para presidir o ato, para garantir que os jurados tenham condição de julgamento, para garantir o direito à acusação, para garantir o direito à defesa, e mais que isso, o juiz está ali para, ao final, dar uma sentença. Vamos pensar assim, ratificar a decisão do conselho de sentença em termos legais, já que os juízes são juízes leigos do conselho de sentença. Então, cabe ali ao juiz, então, aplicar, por exemplo, causa de diminuição de pena, causa de aumento de pena, realizar o sistema trifásico da dosimetria da pena e assim por diante, já que isso não pode ser realizado por um juiz leigo. Depois, nós temos lá outra hipótese, que é o erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, ela foi dosada ali em condição contrária à decisão dos jurados, não reconheceu ali as circunstâncias atenuantes, não fixou a pena base onde deveria estar. Então, isso também é um aspecto, e até aqui, o tribunal pode analisar esse recurso e reformar aquela decisão sem afetar, sem, de qualquer modo ali, ferir a soberania do conselho de sentença. Então, essa é uma outra hipótese que nós devemos sempre aí observar. E a única hipótese que pode atacar diretamente a soberania do tribunal do júri, do conselho de sentença, é caso os jurados tenham julgado contra as provas do processo. E aí, nessa hipótese, eles, por serem juízes leigos, por serem convencidos de um fato, e nós veremos mais adiante que existe um terceiro quesito no julgamento do tribunal do júri, que é o jurado absolve o réu. Então, se absolveu, não precisa justificar por que absolve o jurado leigo, o juiz leigo, o juiz não togado. Mas, logicamente, que não pode contrariar a lei, não pode contrariar as provas do processo. Tem que ter uma coerência no julgamento também pelo tribunal do júri. Então, esse é um aspecto, esse é um fato. E nessa hipótese, caso o tribunal, então, observe que de fato houve esse julgamento contrário às provas dos autos, poderá cassar a decisão do júri e submeter o condenado, agora o recorrente, a um novo julgamento. E aí, como nós já vimos nos parágrafos que seguem, desse segundo julgamento pode haver um recurso, desde que não seja pelo mesmo fundamento do recurso anterior que gerou ali a anulação daquele julgamento pelo tribunal do júri. Nulidade e soberania do tribunal do júri. Até que ponto o tribunal do júri é soberano? Então, essa é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Porque muitos doutrinadores e muitos estudiosos do direito já pensam, e eu já, como sendo um advogado que atua no tribunal do júri, já passo a pensar também que o tribunal do júri já é anacrônico, ou seja, já está fora do seu tempo, já está fora da sua realidade. Se vocês me perguntam se o tribunal do júri hoje é o melhor local para se fazer justiça, como advogado eu digo que não. Porque o tribunal do júri são pessoas que sofrem influências da mídia, que sofrem influências de imagens,
É como não sofrer influência, por exemplo, uma pessoa leiga que vê uma imagem de uma morte, que vê a imagem de um cadáver, que vê a imagem de um atropelamento, por exemplo. Então as pessoas julgam por N fatores que não são fatores jurídicos também. Então, particularmente como advogado do Tribunal do Júri, hoje eu vejo, né, que atua no Tribunal do Júri, hoje eu vejo que o Tribunal do Júri hoje já não é mais o melhor local ou onde mais se faz justiça. Né, o julgamento do popular pelos seus pares hoje, ele sofre influências externas que contribuem aí para que a justiça, nem em todos os casos, logicamente eu não posso aqui generalizar, mas para que a justiça não seja feita de forma uniforme pelo Tribunal Popular. No tocante à nulidade e à soberania do Tribunal do Júri, né, se ocorre algum vício durante ali o trâmite do procedimento pertinente ao júri, né, em particular, por exemplo, quando o julgamento em plenário, havendo a alegação a tempo, né, ou a qualquer outro momento, nulidade absoluta, impõe a nulidade dos atos processuais, a partir da falha constatada. Não há nenhum relacionamento entre a declaração da nulidade e a soberania do júri, porque nós temos que distinguir aqui a capacidade que o jurado tem de julgar e o poder que é atribuído pelo Estado a ele para julgar aquele fato, e uma falha, um vício procedimental. Né? Então, ou seja, nessa situação, ao anular, por exemplo, aí, né, os atos viciados, não se ingressa no mérito da causa, ao contrário, reconhece uma falha inaceitável, determina outro julgamento, mas não se questiona a soberania do tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, conforme eu já havia ali anteriormente já comentado, aí é bem diferente. Né? Aí existe um equívoco que é insanável, e este equívoco insanável cabe aí ao tribunal, então, buscar uma saída, e a saída cassar aqui a decisão do Conselho de Sentença, anular aquele julgamento e submeter o indivíduo a um novo julgamento. Possibilidade de recurso da acusação após simplificação do quesito da defesa. Né? Então, ou seja, qual é essa simplificação? O próprio Código de Processo Penal ele diz quais são os quesitos de julgamento obrigatório, ou seja, as perguntas que serão feitas aos jurados. Né? O crime aconteceu, a materialidade? Aconteceu. A autoria está certa? Fulano de fato foi o autor do crime? Foi. Terceira pergunta, o jurado absolve o réu? O jurado pode dizer que o crime aconteceu, o jurado pode dizer que quem está sendo julgado é o autor do fato, e no terceiro quesito o jurado pode ir lá absolver o réu sem nenhum tipo de justificativa. Então é importante, essa situação vai motivar logicamente ali o recurso da acusação ou o recurso da defesa, dependendo, lógico, da decisão dessa votação, desses quesitos. Impossibilidade de segunda apelação pelo mesmo motivo, porque senão não teria fim. A primeira vez julgou contra as provas dos autos, beleza, anula o júri. Segunda vez, absolveu de novo, julgou contra as provas dos autos, aí não tem como. Né? Se não houvesse essa cláusula aqui de barreira, esse impedimento legal, não teria fim. Existiria um inconformismo inconsistente e infinito sobre decisões absolutórias, por exemplo, ou condenatórias. Inconformismo parcial é possível? Né, esse inconformismo parcial, olha só o que diz, em função da unirrecorribilidade das decisões, havendo previsão legal expressa para interpretação da apelação, não pode a parte optar pelo recurso em sentido estrito, a pretexto de também estar prevista a matéria no contexto do artigo 581. É o que ocorre, por exemplo, com a não concessão do sursis, né, que prevê lá o artigo 581 no inciso 11, ser cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que nega benefício. Entretanto, se o juiz da condenação for responsável pela negativa, cabe ali então a apelação, pois está sendo questionado parte da sentença de mérito, assim como nós vimos anteriormente. Né? Não se questiona, por exemplo, a absolvição, mas se questiona o fundamento daquela absolvição. Então, seria esse inconformismo parcial que cabe aí também ao recurso de apelação, pessoal. Com base nisso, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje.
Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos, um forte abraço e até a semana que vem, pessoal.